Ok, pessoal. Hoje nós vamos estudar as propriedades das potências. Tá? É um assunto muito importante, é um assunto muito interessante, é fácil, eu tenho certeza que vocês vão tirar todas as dúvidas que vocês têm a partir dessa aula, tá ok? A primeira propriedade que nós vamos estudar é a multiplicação de potências de mesma base. O que diz essa propriedade? Multiplicação de potências de mesma base. Que nós devemos repetir a base e somar os expoentes sempre que as bases forem iguais. Eu tenho aqui dois exemplos para vocês para facilitar o entendimento. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Vejam que eu tenho uma multiplicação de potências onde as bases são iguais. De acordo com a propriedade, nós devemos repetir a base e somar os expoentes. Então, eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Como as bases são iguais, eu vou repetir a base, que é 2, e vou somar os expoentes. No caso, 4 mais 1. Repetindo a base 2, somando os expoentes, 4 mais 1 dá 5. Então, eu tenho 2 elevado a 5. Quanto é 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, eu tenho que 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 dá 32. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Eu tenho aqui que as bases são iguais, portanto, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Vou pegar o 2 e vou somar com outro expoente, que é 3. Então, vou repetir a base aqui, que é 3, e vou somar os expoentes. 2 mais 3 é igual a 5. Então, agora eu tenho 3 elevado a 5. E quanto é 3 elevado a 5? 3 elevado a 5 é a mesma coisa que 3. Eu vou até colocar aqui direitinho para vocês. Ó. É o 3 que se repete 5 vezes. Então, vejam que eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243. Então, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado a 5, que dá 243. Vejam que eu estou utilizando aqui a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes. Além dessa propriedade, nós também temos a divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, nós também devemos repetir a base. Só que agora, em vez de somar, nós vamos subtrair os expoentes. Então, não esqueçam, divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Eu tenho aqui 6 elevado a 8 dividido por 6 elevado ao quadrado. As bases são iguais. Então, eu vou repetir a base, que é 6, e vou subtrair os expoentes. Eu vou pegar o 8 e vou subtrair por 2. Vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. Vejam que agora eu tenho 6 elevado a 6. E 6 elevado a 6 é a mesma coisa que 6 vezes, que dá 46.656. Agora nós temos 4 elevado a 5 sobre 4 elevado ao quadrado. Nós temos também uma divisão de potências de mesma base. Vejam que aqui a base é 4, aqui a base também é 4. Então, eu posso repetir a base, que é 4, repetindo a base, que é 4, e eu posso subtrair os expoentes, 5 menos 2. Então, eu vou ter 4 elevado a 5 menos 2 dá 3. 4 elevado a 3 ou 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, na divisão de potências de mesma base, a gente repete a base, subtrai os expoentes. Só que não para por aí. Nós temos ainda mais propriedades. Nós temos também a propriedade potência de potência. Na potência de potência, o que nós devemos fazer? Devemos repetir a base e multiplicar os expoentes. Vejam como é feito. Eu tenho aqui 1 elevado a 4.
essa potência aqui está sendo elevada a 9. Então, eu tenho potência de potência. Vou repetir a base, como diz a propriedade. Nesse caso aqui, a base é 1, então eu vou repetir aqui o 1. E vou multiplicar os expoentes. 4 vezes 9. Então, eu tenho 1 elevado a 4 vezes 9 dá 36. Então, 1 elevado a 36 é igual a 1. Nesse outro exemplo, nós temos 2 elevado a 3. E essa potência, 2 elevado a 3, está sendo elevada a quem? Ao quadrado. Novamente, eu tenho potência de potência. Então, eu devo repetir a base, que é 2, e devo multiplicar os expoentes. Ou seja, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar pelo outro expoente, que é 2. Nós teremos como resposta 2 elevado a 3 vezes 2, 6. Agora eu tenho 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 6 vezes, não é isso? O 2 repetido 6 vezes. Quanto é 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 dá 64. Então, essa é a propriedade de potência de potência. Nós devemos repetir a base e multiplicar os expoentes. Repetir a base, multiplicar os expoentes. Nós temos ainda outra propriedade, né? Nós temos a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Nessa propriedade, o que nós devemos fazer? Nós podemos distribuir o expoente para ambos os termos da operação. Eu tenho 2 vezes 3 elevado ao quadrado. O que eu posso fazer? Esse expoente eu posso distribuir ele para o 2 e para o 3, ficando da seguinte forma. O 2 vai ser elevado ao quadrado, vezes o 3 também vai ser elevado ao quadrado. Vejam que o expoente ele foi distribuído para os dois termos presentes na operação. Foi distribuído para o 2 e para o 3. Aí nós podemos resolver da seguinte forma. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9 dá 36. Nessa outra situação, nós temos 1 vezes 3 vezes 5. E esse produto aqui está sendo elevado ao cubo. Então, nós podemos distribuir esse expoente para todos os termos aqui. Então, nós temos 1 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 5 elevado a 3. Vejam que o 3 foi distribuído para todos os termos da operação. 1 elevado a 3 dá 1, vezes 3 elevado a 3, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, vezes 5 elevado a 3, que dá 125. Agora eu tenho 1 vezes 27 vezes 125. Qual é o resultado dessa multiplicação? 3.375. Ok? Então, essa é a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação, que não é muito diferente da distributiva da potenciação em relação à divisão. Nós temos que distribuir o expoente para ambos os termos presentes na operação. Nesse caso, aqui, divisão. Então, esse expoente aqui, o 2, eu vou distribuir para o 100 e para o 5. Vai ficar 100 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. Vamos resolver agora. Quanto é 100 elevado a 2? 100 elevado a 2 é 10.000, que eu vou ter que dividir por 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 25. Se eu pegar 1.000 e dividir por 25, eu terei 400 como resultado. Nesse outro exemplo, eu tenho 1 sobre 5 elevado ao cubo. Então, eu posso distribuir esse expoente para o 1 e para o 5. Vai ficar da seguinte forma. 1 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. Quanto é 1 elevado a 3? 1 elevado a 3 é 1. E 5 elevado a 3 dá 125. Então, eu tenho aqui 1 sobre 125 como resultado. Mas se você quisesse deixar apenas como estava aqui, 1 elevado a 3 e 5 elevado a 3, não tem problema, porque aqui nós só estamos aplicando a propriedade distributiva da potenciação em relação à divisão.
para que vocês compreendam de forma melhor, eu tenho aqui um exemplo aqui, uma questão bem bacana para a gente resolver e finalizar assim essa videoaula. Determinar o valor da expressão 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado ao cubo. Vejam que tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado. Aqui eu posso utilizar duas propriedades. Multiplicação de potências de mesma base ou potência e potência de potência. Eu posso começar por qualquer uma dessas duas propriedades. Você pode utilizar qualquer uma dessas duas propriedades, começando por qualquer uma. O que nós vamos fazer aqui? Vamos resolver primeiramente o que está dentro do parênteses. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos 3. Eu tenho aqui multiplicação de potências de mesma base. Então, o que eu posso fazer? Eu posso repetir a base. No caso, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a menos 3, a base é 2. Eu vou repetir a base, que é 2. E vou somar os expoentes. 2 mais menos 3 é a mesma coisa que 2 menos 3, que dá menos 1. Vezes 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado ao cubo. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, que é 3 nesse caso, e soma os expoentes. Vai ficar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Vejam que tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Como eu não tenho mais potências de bases iguais, eu posso utilizar agora, aplicar potência de potência. Eu posso pegar o menos 1 e multiplicar por 2, fazer a mesma coisa aqui, 2 e multiplicar por 2. Então, como é que fica? Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mas não esqueçam, na potência de potência a gente repete a base. No caso, a base é 2. E multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Vezes 3 elevado ao quadrado, que está sendo também elevado ao quadrado. Vou repetir a base, que é 3, porque eu tenho potência de potência, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4. Vejam que agora eu tenho 2 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 4. Aqui nós temos uma potência com expoente negativo. O que a gente faz quando a potência tem expoente negativo? A gente inverte a base para que o expoente passe a ficar positivo. Então, aqui eu tenho 2 elevado a menos 2. Invertendo a base, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. Vejam que o 2 era negativo, passa a ser positivo. Vezes 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é o 3 4 vezes, não é isso? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Ou seja, 3 elevado a 4 dá 81. Ao resolver essa multiplicação, eu tenho 1 vezes 81 dá 81. Sobre 2 elevado a 2 dá 4. Então, aqui vai ficar 4. Portanto, esse aqui é o resultado dessa questão. O valor dessa expressão aqui é 81 sobre 4. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste novamente e bons estudos!